Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ericast, o podcast que conta histórias de brasileiros que empreendem na Europa, que fazem sucesso no mercado europeu. E antes de apresentar a nossa convidada, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativa o sininho e manda para muita gente. Vamos, gente, fazer um combinado aqui? Manda para 10 pessoas e vamos aumentar cada vez mais essa corrente do bem. Mas, Brendinha, vamos falar também dos nossos patrocinadores. Gente, vocês viram que o cenário é novo, né? Nós estamos num novo espaço, um espaço chiquérrimo, que é do Arc and Project, da lindona, cadê? Ela tá lá em cima dando oi, da Raquel e do Mirko. Esse espaço, gente, onde ele torna o seu sonho em realidade. Gente, se você quer pensar em fazer uma reforma na sua casa ou quer construir uma nova casa, né? Fazer um design luxuoso, acolhente, é com eles. Eu vou colocar, gente, aqui, ó, o QR Code, o site, o contato para você entrar em contato com a Raquel e com o Mirko, tá bom? Mas, meus amores, hoje eu quero falar para vocês que hoje eu conheci essa convidada pessoalmente, que é um tempo que a gente já conversa pela internet, e eu já adianto para você que não valoriza a internet, ó, começa a trabalhar de forma profissional, porque você vai alcançar o mundo. Se não fosse a internet hoje, essa convidada não estaria aqui. Mas eu vou contar um pouquinho antes, né, do que é o perfil dessa linda mulher que hoje eu tô... Gente, eu tô praticamente todos esses episódios só com mulherada forte. Ela é psicanalista, terapeuta integrativa e analista de perfil comportamental, com formação internacional em coach, e tá há 7 anos aqui na Itália. Agora, gente, um detalhe que me chamou muita atenção é que ela tem mais de 5.500 atendimentos realizados em mais de 10 países. Gente, olha o poder do online. Ajuda as pessoas a identificar as crenças invisíveis que bloqueiam suas vidas e as impedem de viver a própria verdade. E eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho a Renata Belmira. Gratidão, obrigada, Érica. Muito obrigada pelo convite. E quero agradecer também o trabalho lindo que você faz aqui na Itália. Obrigada, meu amor, por você Gratidão. vir aqui se dedicar, né, mostrar a sua história, né, mostrar todo o seu conteúdo, compartilhar com essa comunidade linda brasileira que nós temos aqui na Europa, principalmente aqui na Itália. Mas, Renata, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, contasse um pouquinho da tua história e como é que a Renata parou aqui na Itália. Então, já é a segunda vez, né, que eu venho parar aqui na Itália. Eu morei aqui, vim para cá com 25 anos, a primeira vez, em 2005. Casei aqui, fiquei 5 anos e meio e voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil, fiquei 6 anos e retornei. Morei alguns meses em Malta, estudei um pouco em Malta e retornei para a Itália, porque aqui é meu lugar. Meu Deus, tinha alguma coisa que te chamava. Sim, sim. E aí, quando eu cheguei aqui na Itália, o que aconteceu aqui, meu marido trabalhando, e eu caí um pouquinho ali na depressão, né? Porque eu buscava algo para trabalhar que fizesse sentido. Eu não queria trabalhar só por dinheiro. Eu queria trabalhar com algo que fizesse sentido. Mas você continuou trabalhando com a mesma profissão do Brasil ou você teve que fazer uma transição de carreira aqui? Fiz uma transição de carreira. No Brasil, eu sou formada em administração. Ah, como eu. Tá vendo? Sou formada em administração de empresas, sempre trabalhei com pessoas, né? Recursos humanos, enfim. Fiz várias formações ligadas sempre a pessoas, desenvolvimento pessoal. E só que quando eu cheguei aqui na Itália, eu senti aquela necessidade de trabalhar com algo que fizesse sentido, não só por dinheiro. Sim. E não consegui achar, não me encontrei. Comecei a fazer terapia. Aí foi aí que você começou. Mas você tentou, de alguma forma, entrar no mercado italiano? Não, porque eu sabia que se eu começasse a trabalhar, eu não ia acabar, que eu não ia me desenvolver, né? Então, eu queria me encontrar. Porque antes de vir para a Itália, eu tive uma loja, eu era empresária de uma loja de roupa fitness no Brasil. E nessa loja, as pessoas me procuravam e sempre falavam, nossa, depois que eu vim na tua loja eu fiquei tão bem, depois que eu conversei com você eu fiquei tão bem. Eu não era uma vendedora, assim, as pessoas iam na loja, compravam, mas era depois de uma conversa, né? Ah, e depois eu fiquei tão bem com meu marido ou com meu filho. Então essa terapeuta já estava dentro de já você, estava dentro de né? mim, mas eu não sabia.
Então, quando eu comecei a me desenvolver aqui, me buscar, né? Comecei a fazer alguns cursos, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa ali para ajudar pessoas. Inicialmente, eu achei que era algo ligado à estética, porque eu tenho muita facilidade de entender o que a pessoa está sentindo sem ela falar. Aham. E até por isso que depois eu fiz um curso de analista comportamental, porque eu tenho essa facilidade. E aí eu comecei a fazer cursos, fui para outros países. Na época eu investi bastante em micropigmentação De sobrancelha, de né? sobrancelha, sim. Isso morando no Brasil ainda? Aqui, Aqui já? aqui já. Ok. E, mesmo assim, tentando me entender, fazendo curso de meditação, de autodesenvolvimento, enfim. Legal. E o que aconteceu é que, depois que eu terminei todo o percurso dos cursos para micropigmentadora, a Itália mudou uma lei. Não, mentira. Depois Sim. de todo o percurso, não conseguiu Sim. trabalhar. Eu deveria fazer um curso higiênico sanitário, e eu fiz, e depois uma prova para atuar nessa profissão. Só que a Itália mudou a lei falando que, para ser uma micropigmentadora, deveria fazer um curso de estética de 3 anos. Então, aprender a fazer unha, massagem, tudo. É, que eu tenho Para eu essa poder formação, abrir, mas eu não sabia que tinha que ser para eu poder também. abrir meu próprio negócio, né? E então, ali naquele momento, foi um balde de água, assim, né? Na cabeça, e eu falei, bom, não é esse caminho, porque eu não queria fazer um curso para aprender a fazer massagem, limpeza de pele, não era aquele ali meu objetivo. Aham. E aí, naquele momento, eu mergulhei na terapia, como assistida, e comecei a estudar bastante. Fiz um percurso de meditação, um curso de meditação, e dali eu comecei a me interessar pela psicanálise. Quando eu comecei a estudar Mas o psicanálise... que é psicanálise? Para quem não conhece, o que é psicanálise? Isso é muito bom falar. Bom, a psicanálise, ela vai trabalhar, ela vai identificar a causa do bloqueio da pessoa. Então, ela vai na causa, não no sintoma. A psicologia, ela trabalha mais na base comportamental, claro que existem vários psicólogos que têm base psicanalítica, e o psiquiatra seria o médico, né? Ok. O médico psiquiatra. Então, assim, a psicanálise, ela vai na causa, e por isso que eu me apaixonei, porque às vezes a pessoa tem um bloqueio e ela não consegue entender. Ela acha que ela é a pessoa pior do mundo, e na realidade é só um bloqueio que ela tem, que muitas vezes é lá da infância, né? Então, a gente começa a buscar desde a fase intrauterina até ali os 7 anos, sempre tem um bloqueio que está atrapalhando a pessoa. Então, quando a gente consegue identificar isso, a gente vai na causa, né, do processo, a pessoa já sente um alívio. Mas aí depois é desenvolvido um protocolo de tratamento para a pessoa ir se liberando daquilo ali. E, Renata, quando você fez essa... Porque você teve que se reinventar aqui e passar, primeiramente, pelo processo. Sim. Que muitas vezes é doloroso, mas você começou a se entender e respeitar também o seu momento. Sim. Porque é importante a pessoa procurar também ajuda, respeitando o seu momento e procurar uma pessoa para dar um apoio, encontrar esse equilíbrio. Então, é legal você reconhecer, né? Por exemplo, tem aquele famoso, agora o Whindersson Nunes, né? Que estão Sim. falando na internet que ele foi atrás, que ele está numa clínica psiquiátrica. Então, gente, a importância de você ter um profissional qualificado para te ajudar e um profissional que passou por esse processo, que entende a tua dor. Exatamente. Isso é legal de você se encontrar com aquele profissional, porque você passou, você entende a dor do seu paciente, né? Sim. Se diz paciente, né? Cliente, como se fala com... Eu gosto de falar assistido, né? Assistido. Porque realmente a psicanálise, ela vai ali assistir aquela pessoa. A sessão é uma vez por semana, mas a gente faz um acompanhamento. Então, a Mas pessoa... dura quanto tempo? Depende, cada caso é um caso. É muito personalizado o tratamento. Na primeira sessão, a gente consegue identificar a causa e depois é montado um protocolo para tratar a pessoa especificamente. Cada caso é um caso, né? A gente não está lidando com máquinas, está lidando com pessoas, então é bem estruturado. O protocolo de tratamento é bem específico. E você está quanto tempo trabalhando com... Já tem 5 anos que eu estou nesse... Está nesse percurso. Sim, nesse percurso. Você me falou que é totalmente online, ainda não tem presencial. Totalmente online, sim. E me conta, assim, de toda a tua experiência, um caso que te marcou muito. Então, eu gosto de falar... Tem 2 casos, assim, bem específicos, que é fácil, né, de contar, não é tão desafiador a forma de explicar, né?
de um rapaz que me procurou para fazer o tratamento e ele não conseguia trabalhar. Fez 18 anos, o pai é dono de uma grande empresa, de uma multinacional, diretor dessa grande empresa, e gostaria que o filho seguisse o caminho, né? Sim, seguisse a carreira. E toda vez que esse rapaz ele tentava trabalhar, né, às vezes até no caminho, no percurso, até chegar na empresa, ele se sentia mal. Sentia a sudoração, ficava nervoso, ficava muito agitado. E aí, na primeira sessão, a gente consegue identificar a causa que era. Esse pai, para construir essa grande empresa, ele trabalhou muito viajando. Então, o filho era pequenininho, ali com mais ou menos 3 anos de idade. O filho via o pai indo trabalhar. E uma criança, tudo que ela quer é o pai e a mãe. A presença Exatamente. é tão importante. E ele ligou trabalho com dor, que era a dor do abandono. Então, aquilo ali ficou muito gravado na mente inconsciente dele. Então, toda vez que ele ia trabalhar, ele se sentia mal, porque era o próprio inconsciente protegendo. Sim. Porque a nossa mente inconsciente ela vai trabalhar da seguinte forma: ou ela vai fazer você lutar, ou ela vai fazer você fugir. Então, ele sentia mal e pensa que todo o externo, toda a família julgando, né? Ah, porque é preguiçoso, é porque o pai já deu tudo, não quer nada com nada. Então, assim, ele sentia aquela dor porque ele realmente queria seguir, né, os passos do pai. Mas ele não conseguia porque sentia toda essa sensação. E aí foi montado um protocolo específico para ele, até que chega uma sessão que ele fala: Renata, eu consegui. Nossa, isso é uma vitória. É uma né? vitória porque você vê, né, a realização daquela pessoa, e ele se encontrou na empresa, hoje está trabalhando super feliz e conseguiu se libertar daquele bloqueio, que era uma crença ali do abandono que ele tinha. Nossa, gente, então você, que de repente, eu sei que tem muitas pessoas aqui ou que está vivendo esse processo ou que conhece alguém, envia para a pessoa esse nosso Ericast, porque você pode estar ajudando essa pessoa a sair e se curar, né, dessa crença que ela tem dentro dela, que ela pode transformar a vida dela aqui com a Renata. Mas, Renata, me diz uma outra coisa, você veio para cá, você mora em Mantova. Gente, Mantova é quanto tempo, mais ou menos? 2 horas daqui. 2 horas de Milão. Não é uma cidade tão grande, né? Você mora no centro? Não, eu moro bem afastado, numa cidade bem afastada. Pois sim. É. E me conta, assim, qual foi o teu maior desafio de trabalhar, no caso, com a terapia, né? Mas, assim, sem ter o contato com as pessoas. Como foi que você conseguiu? Isso é interessantíssimo. Quando eu finalizei os cursos, né, que eu já estava apta para começar a atender, eu comecei a comentar com algumas pessoas que eu conhecia ali, né? No boca a boca, né? E aí uma delas falou: olha, eu tenho interesse para um familiar meu que está precisando. E eu fiquei até um pouco assim, falei, bom, essa pessoa nem sabe que eu nem comecei e ela já está querendo, né? Achei interessante, mas eu acho que era a forma que eu converso com as pessoas, né? A segurança que você passa, a confiança, leveza. enfim. E aí ela falou: Renata, quando você começar, você me avisa. Isso era outubro, mais ou menos. Quando eu falei, bom, em janeiro eu começo. Eu quis ainda fazer umas especializações, enfim. E aí, quando foi em janeiro, essa pessoa entrou em contato comigo e falou assim: Renata, e aí, você já começou? Aí eu falei: vou começar semana que vem. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz o atendimento nessa pessoa e ela terminou o atendimento e me passou uma mensagem meia hora depois. Eu não sei o que aconteceu, mas eu estou bem melhor, eu consegui caminhar, um caso de depressão, né? Hoje eu fiz uma caminhada, consegui sair, fiz uma pequena caminhada. E essa pessoa me indicou para mais 3 pessoas. Naquela semana eu já tinha 4, e dali nunca mais. De um atendimento, né, Renata? De um atendimento. Então já era o dom, né? Não é o dom, você já tinha o dom. Na verdade, quando eu digo sempre que Deus, ele vai te mostrando no percurso. Muitas vezes a gente não entende. A gente não entende quando a gente está vivendo aquele turbilhão de emoções, aquele furacão. Mas naquele momento que você fez o curso, né, de sobrancelha, que era para você se dedicou tudo, e você disse, pô, não deu certo, e agora? Era Deus te preparando para algo maior. Exatamente.
exatamente. E você está impactando, né, outras vidas, transformando outras vidas, que eu digo que a maior satisfação, muitas vezes, do ser humano é isso, poder transformar outras vidas. Eu nunca fiz uma sessão, mas eu tenho muita vontade de fazer, tá? E eu vou querer fazer. E eu Está queria... convidada. Ah, eu quero, gente, eu quero. Porque, gente, as pessoas têm uma visão totalmente diferente. E pensando nesse raciocínio, eu queria que você me dissesse, se é possível, como é que funciona uma sessão contigo? Como é que tu identifica essa dor emocional com a pessoa? Como funciona? A primeira coisa, a pessoa chega com bloqueio, né? Ok. E é através do que ela vai falando, através da primeira... É uma análise, né? É uma sessão de investigação. Ok. A gente vai ali investigando, vai perguntando sobre a infância, até que chega um ponto. E dura quanto tempo a sessão? Essa primeira sessão leva de 1 hora a 1 hora e meia. As outras, 1 hora. E geralmente você faz uma sessão por semana. É, uma sessão e, assim, por semana. Faz a sessão e vê qual é o desenvolvimento da pessoa, isso? Sim, e aí eu não trabalho só com a psicanálise. Eu utilizo as técnicas integrativas, que ali a gente consegue liberar aqueles bloqueios, porque nem tudo a pessoa vai falar. Muita coisa está no inconsciente, ela não consegue trazer, às vezes, com palavras o que é. Então, conforme a gente vai trabalhando com as técnicas integrativas associadas à psicanálise, chega um momento que a pessoa fala, eu estou conseguindo fazer aquilo lá que eu não conseguia antes. É sutil, é bem sutil, assim, o protocolo. E não, o tempo da questão, né, que as pessoas me perguntam, mas quanto tempo eu vou ficar em terapia? Depende, porque cada caso é um caso e é estruturado uma coisa específica, então não tem como falar. Personalizado, Eu preciso né? realmente da primeira até umas 3 sessões assim para conseguir passar para a pessoa o protocolo de tratamento. E quando a pessoa termina a terapia, porque eu não sou a favor da pessoa ficar fazendo terapia para o resto da vida, porque a maioria dos casos é dependência, é algum caso de dependência, que seja dependência emocional. Então, ela vai transferir a dependência para a terapia. E o meu objetivo é que a pessoa se liberte para que ela possa viver a própria verdade. Então, né, então tem início, meio e fim. É um percurso. É um percurso. E o teu público-alvo é casais, é uma pessoa individual? Você trabalha criança? Não, criança não. De 12 anos para cima. De 12 anos para cima. E hoje o teu público maior acaba sendo mulheres ou homens? Como Mulheres. Mulheres. Em torno de 35 a 40 anos. Nossa, de idade. que legal. E é online, gente. Eu estava conversando com ela, eu falei assim, e aí, quando que a gente vai começar a ir pro presencial? Não tem objetivo. O meu valor, assim, que está no topo é a liberdade. Isso. E aí, que a internet dá, né? Exatamente. Se eu furar isso, eu vou contra, né, o meu valor. É. E é tão gostoso trabalhar online. Tem gente que fala assim, mas eu acho que não vai dar muito certo. E quando faz a primeira sessão, fica impactada. Eu falo, meu Deus, como pode, né? Porque parece que eu estou mais próxima até de você. Né? E eu falo que quando veio a pandemia, por exemplo, o meu processo em trabalhar fortemente com a internet foi muito da pandemia. A partir da pandemia. Quando chegou a pandemia, eu falei assim, meu Deus, eu estou trancada em casa, não consigo falar com ninguém, o que eu vou fazer? E eu comecei a migrar para a internet, trabalhar de uma forma muito profissional com a internet, aprendendo através mesmo de canal de YouTube, porque eu não poderia sair de casa para fazer cursos. Então, eu comecei a desenvolver essa habilidade, né, da comunicação através da internet, que tem o poder, gente, de dominar o mundo. Como você falou, né, você tem assistidos. Quais países assim que você tem? Vários. Eu tenho Portugal, Espanha, Inglaterra, Brasil, Grécia, Japão, já tive. Japão já teve? Sim, são 8 horas de diferença daqui. Assim, Meu Deus, então você tem que ficar de madrugada. Não, depende, né? Depende do horário. Porque no Brasil, que é 24... aqui são 8 horas. Aqui são 8 horas de diferença. Eu tenho uma tabelinha, assim, dos horários, senão eu acabo me perdendo, né? Mas falando sobre desafio. isso, dá uma dica, porque para trabalhar somente com a internet é um desafio muito grande, Renata. Sim. Não é para todo mundo. Não. E me diz assim, como é a tua rotina com a questão do trabalho, a casa? Porque você trabalha em casa. E trabalhar em casa é um desafio. É um desafio. Como é que você monta, assim, dá essa dica? Meu horário de trabalho é meu horário de trabalho. Como se eu estivesse saindo para ir para um escritório.
é aquele ali o meu momento. Eu tenho minha pausa do almoço, a pausa do café. Muitas vezes fico até um pouco mais tarde, né? Justamente pela questão do fuso horário, Sim. né? Mas é como se eu estivesse saindo para ir trabalhar em outro lugar. E aí você se arruma toda pra... Sim, é uma questão de disciplina, né? Isso, é uma questão de disciplina e organização, gente. Organização de agenda, organização com o cliente. E não Sim. deixar se abater, porque muitas vezes as pessoas pensam, porque eu trabalho em casa, então eu vou fazer de qualquer jeito. É. Não, né? Tem que ter um horário, um alinhamento. Eu tive um desafio muito grande do meu marido, por exemplo, entender e respeitar o meu horário. Porque às vezes eu estava conversando online, né, com alguém numa reunião, quando eu vejo, Érica, a comida está na mesa. Eu digo, gente, não tem condições. Peraí. Mas o teu marido, ele trabalha fora, então acaba Sim. que você consegue ter uma... Mas muitas vezes ele chega, eu estou trabalhando, mas ele é super compreensivo. Às vezes ele até fala assim, eu estou precisando marcar uma sessão com você para ele poder me ver, né? Porque eu trabalho em casa, mas às vezes eu vou até um pouco mais tarde, né? E aí, quando eu vou ver, ele já deitou, a gente só fala ali um pouquinho na minha pausa, enfim. Porque acaba uma sessão, dou uma pausazinha de 15 minutos e já começo a outra. E, Renata, me diz assim, o que você diz sobre... Qual é a importância da terapia na vida de uma pessoa? Porque você passou por isso. Sim, é uma liberação, né? Uma liberação emocional. A terapia é um suporte para a pessoa. Tem muita gente sofrendo porque não tem um suporte. E muitas vezes as pessoas mais próximas são aquelas que julgam, né? E não entendem. E se a própria pessoa não está se entendendo, imagine quem está em volta. Assim como eu te contei em relação a esse rapaz. As pessoas não conseguem entender que atrás de todo o problema tem um aprendizado, né? Tem algo ali para trabalhar, emocionalmente, mentalmente. E eu falo que o ser humano ele tem que ser trabalhado de todas as formas, né? De forma integral. Sim. Por isso as técnicas integrativas. O emocional, o mental, o energético, o físico e o espiritual. Espiritual porque as dores da alma, tipo uma depressão é uma dor da alma. Apesar da pessoa falar, eu tenho depressão, ninguém está vendo, né, depressão. A depressão é uma ferida grande. Uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, é uma dor profunda e é uma dor da alma. E a gente fala, mas físico, eu falo que eu gostaria de tirar até uma foto da pessoa quando ela começa a terapia e quando ela está terminando, porque transformação, muda, né? A expressão. Total. Fica até com viço, assim. E porque realmente é uma liberdade, né? Se libertar desses bloqueios, dessas crenças, que eu gosto de chamar que são programas mentais limitantes. As crenças, né? Sim. Que funciona na mente inconsciente como se fosse um programinha, como instalado no celular, no computador. Ele vai agindo ali quando uma pessoa se sente, por exemplo, inferior ou se sentiu rejeitada. Ela cria situações para que ela continue naquela vibração da rejeição. E é automático, porque a vibração da rejeição, ela está dentro, ela aprendeu isso, vamos supor, na infância. Ela vai levando isso... Né? Inconscientemente. Exatamente. Ela atrai aquilo, né, para a vida dela. Então, se libertar disso, a terapia... Eu falo tudo, Acho que é tudo, eu vivi isso. Eu vivi isso. Nesse processo de terapia, né, que você dá as sessões, qual é o maior desafio que você vê com a questão do assistido, fazendo a terapia com o assistido? Qual é o principal desafio? A resistência. A resistência mesmo a pessoa te procurando, ela ainda tem resistência? Algumas sim, porque aquilo é conhecido para ela, aquela crença, né? Ok. Então, sair daquela situação, ela vai para o desconhecido, né? Tem aquela questão da zona de conforto. Tá péssimo do jeito que eu tô, mas é conhecido. Esse lugar é conhecido. Então, a resistência ali é um combate. É o medo do novo, né? É do o medo do novo, exatamente. A pessoa. Então, isso é o que, a maioria das vezes, ela para o ser humano. Ela tem medo do que ela vai enfrentar. Porque, por mais que ela esteja naquela dor, mas aquela dor ela conhece. Exatamente. E ela está cultivando essa dor, mas ela está com medo de dar o próximo passo. E, gente, quando você consegue ultrapassar esse passo, gente, é uma nova etapa linda. Não estou dizendo que não vai ser doloroso, porque é doloroso você reconhecer que só depende de você. Eu digo que é você ter a autorresponsabilidade
E Renata, falando em autoconhecimento, eu queria que você me falasse a importância do autoconhecimento no processo de cura e transformação do teu assistido. Então, durante o processo, a pessoa vai se libertando das crenças e eu preciso fazer como se fosse uma substituição com o que tem a ver com aquela pessoa. Então, a gente faz um estudo de identificação de valores, enfim, e eu vou passando algumas coisas. Não é só a terapia, não é só a sessão. Durante a semana eu passo sempre alguma coisa para aquela pessoa. E aí ela vai se conhecendo, porque, na realidade, isso aí, para ela realmente finalizar o processo terapêutico, é imprescindível. Porque o que o ser humano está atrás? De amor, do amor próprio. Então, ela precisa se libertar dessas crenças, se conhecer, para que ela se ame mais, porque ninguém vai amar uma pessoa que não conhece, né? Verdade. Então, a pessoa, para ela se amar, ela precisa se conhecer cada vez mais. Então, assim, o autoconhecimento é imprescindível. Então, eu trabalho bastante essa questão do autoconhecimento, da metade do processo terapêutico até o final, bastante autoconhecimento. A gente vai identificar os valores da pessoa, né, para ela se conhecer cada vez mais. Por isso que eu coloco o slogan: liberte-se, viva a sua verdade. Porque você vai se libertando e ativando a sua própria verdade, não a verdade do outro, né? Porque Sem normalmente se julgar, porque a pessoa quer fazer uma comparação da vida do outro. Exatamente. Principalmente com a internet hoje em dia. Exatamente. Eu acredito que você deve pegar muitos casos dos seus assistidos que falam assim, a fulana de tal, fulana daquela vida. Exatamente. E aí, não. E não se é. colocando como vítima, né? Ah, fulano tem, eu não tenho. E aí fica no vitimismo, que bate ali. Resistência e vitimismo é aquele muro ali que está ali no início do tratamento, que a gente precisa ir perfurando. E você falou que fez uma outra especialização também? Sim, em neurociência, porque quando a pessoa está nessa parte da resistência, é porque aquele caminho neural daquela crença já está muito fixo. Caramba. Então, a gente precisa mudar essas sinapses neurais de forma bem gradativa, bem devagar, para que ela comece a entender que o caminho da verdade dela, do que faz sentido para ela, é outro. Entendi. Então, aí a gente vai traçar um outro caminho que tem a ver com aquela pessoa, né? Nossa, isso é bem gente, importante. Olha que legal, é tanta coisa, né, por trás, porque às vezes a pessoa olha, eu estava até conversando no outro episódio do Ericast, que as pessoas olham na internet, Renata, e acham que tudo é muito fácil, né? Assim, qualquer pessoa vai lá dar um curso, qualquer pessoa vira terapeuta. Não, gente, tem toda uma capacitação por trás. Sim. Tem todo. A Renata é uma profissional capacitada, que ela está aqui para te ajudar nesse percurso. Não é assim, não vão comprar, gente, por aí conversa, né, de tanta gente que tem na internet falando que vende isso e aquilo, com promessas, que não é assim. E esse processo de autoconhecimento, se você não pegar o profissional correto, você pode se frustrar. Sim. Você já pegou algum assistido que já fez com uma pessoa e depois fez com você e disse, nossa, é totalmente diferente? Sim, porque inclusive era um caso de uma mulher de 45 anos, que ela já tinha feito de tudo que você pode imaginar, e estava numa crise existencial terrível, com muita depressão e tal. E aí, através da anamnese, né, que a gente faz, além dos bloqueios... O que é a anamnese? A anamnese a gente vai pegar no primeiro atendimento. São várias perguntas, né, que a gente faz para poder entender aquela pessoa. E aí, quando eu já estava na terceira sessão, e ela trazendo sempre a mesma questão, muito recorrente, eu falei, olha, aqui eu vou te passar para você ir para o médico. E era uma questão hormonal. Caramba! Ela estava ali no climatério, estava tendo crises. Quando ela foi fazer os exames, estava tudo desregulado. Caramba, então, só, da terapia, por isso que eu falei que eu trabalho todas as áreas do ser humano, porque o terapeuta ele tem que ter essa sensibilidade para entender que muitas vezes não é só emocional e mental. E que o caso não é para ele também, né? Exatamente. E aí ela continuou fazendo o tratamento com o médico e na terapia. E no final ela era uma outra pessoa. Era um processo hormonal. Gente, então não é só mental, né, gente? Às vezes tem da saúde também da pessoa que está envolvida. Eu acredito, por exemplo, até daquela pessoa que está com sobrepeso, né? Que
também precisa, Sim. porque são crenças que vêm de dentro. Muitas vezes é aquela mãe que fala assim, come, menina, não pode deixar, né? Então isso Exatamente. fica na cabeça da pessoa já, e quando vê a pessoa já está com aquela sobrepeso, porque a mãe muitas vezes, ou o pai falou que não podia estragar, que não podia deixar comida lá, e é no subconsciente da pessoa. Exatamente. E dos teus casos, assim, eu queria que você desse um exemplo, assim, da maioria dos casos que você acaba assistindo. Qual é, assim, que você pega? Olha, muitos dependência emocional. Porque quando Sério? Dependência sim, sim, emocional? sim, sim, sim. Quando a pessoa ela não se conhece, ela precisa de algo para ela encostar. E normalmente é dependência, porque tem um vazio dentro, né? Ela precisa preencher aquele vazio com alguma coisa ou alguém. Então, só que ela vai para situações destrutivas, né? Dependência, né? Vamos falar de dependência de um modo geral. Ou aquela pessoa vai ter um vício em bebida, compra compulsiva, alimentação. É tudo um vazio que aquela pessoa tem dentro. Ou pessoa, né? Namorado, marido, amigos, enfim, aquela pessoa ela é dependente de algo para trazer um prazer para ela. Só que esses prazeres são prazeres momentâneos e destrutivos. Quando a pessoa começa a se conhecer e se libertar dessas crenças, ela se sente a melhor pessoa do mundo, se sente independente, aí muito provavelmente se descobre na parte profissional, que é lindo. Legal. E aí eu fico super feliz, né? Porque a pessoa consegue transbordar, que foi o percurso que eu fiz, né? Consegue transbordar para o outro o que ela tem de melhor dentro, né? Através da parte profissional. Que bom que a Então, partir do momento que você fez esse processo, você ficou imersa naquilo, você gostou tanto, né, que sim, sim. decidiu se profissionalizar e fazer essa transição de carreira. É o que eu vejo de muitos brasileiros, Renata, aqui. Muitos, a maioria lá vem para cá, passa por esse processo de fica meio perdido. Eu digo assim, parece que a gente. E não é um tipo de brasileiro, são todos, tá? Sim. Todos passam por um momento assim de, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha vida? Eu não sei para onde eu vou para esse lado, eu vou para o outro, meu Deus do céu, a minha família, os meus amigos. E você se encontrar em algo, fazer essa transformação e sem medo do julgamento. Porque, como você estava falando a respeito do rapaz, né? Do caso do rapaz. Às vezes a família não entende, te julga demais e você tem que persistir naquele sonho, naquele teu desejo e muitas vezes é dolorido, não é muitas vezes, a maioria das vezes é dolorido você estar sozinho, Sim. persistindo. E aí quando você faz uma terapia você encontra aquele apoio, né, que você não tem muitas vezes dentro de casa nem com teu companheiro, porque é muito fácil você apoiar quem já está lá em cima. Claro, claro. Agora você enxergar o além com aquela pessoa que está do teu lado é para poucos. Sim, e essa parte que você falou é bem importante das pessoas que saem do Brasil e vêm morar no exterior, né? Porque acaba, sem querer, quebrando ali uma ordem, né? Uma lei da ordem do amor, que eu falo que é o pertencimento. As pessoas elas precisam se sentir pertencentes a alguma coisa, a algum lugar. Sim. E quando elas chegam aqui ou em outro país, elas têm esse vazio, né? Meu Deus, e agora? Né? E aí, na terapia, a gente consegue trabalhar bastante isso, porque se ela não se sentir pertencente de alguma forma, ela vai sofrer muito. E aí é trabalhado isso bastante. Eu pego bastante caso, assim, de pessoas que saíram do Brasil e estão se sentindo a pior pessoa do mundo, mas é só uma questão de ajuste nessa coisa do pertencimento. E é muito legal eu escutar você falando isso, porque o meu intuito dos eventos que hoje eu promovo aqui na Itália é para fazer esse pertencimento, essa conexão, esse network. Você viu, né, na hora que vocês chegaram Por isso que eu te aqui, falei que é lindo o seu trabalho. porque é essa conexão, você conhece a Ana, que conhece a Paty, que conhece a Brenda, porque precisamos desse contato humano, desse pertencimento e das pessoas certas, porque, claro, gente, nem todo mundo vai de acordo com o perfil de uma pessoa e tá tudo bem. Não existe o certo ou errado. Não existe, eu digo, a partir do momento que você entra numa sala de um evento que eu estou promovendo, eu digo, todo mundo aqui
tá igual. Abra o seu coração. Sim. Entre livre para receber toda essa energia boa. Então, quando eu vejo todos esses brasileiros, porque quando eu cheguei aqui, eu não vi isso, Renata. E isso me deixou muito triste. Eu fiquei também numa depressão, porque eu falei assim, gente, eu estava acostumada num ambiente onde todo mundo me ajudava, onde eu estava crescendo, onde eu estava aprendendo com outras pessoas, com outros mentores. E eu cheguei aqui, eu me encontrei, eu falei, meu Deus do céu, eu tô sozinha, uma nova língua. E o que eu faço? E foi aí que saiu da minha cabeça, né, essa vontade de promover esses tipos de eventos. E Deus, ele vai colocando no nosso caminho. Ele vai colocando as pessoas certas, ele vai abrindo as portas. Mas você, claro, tem que caminhar. Não pense que hoje, se você tem um desejo, vai bater alguém na sua porta e dizer assim, ó, vem cá, vamos fazer um negócio junto. Não, comece a fazer a sua parte, que eu digo que o universo conspira ao seu favor. Verdade. Não é isso? Verdade. Renata, infelizmente, meu amor, passou tão rápido. O papo tá terminando. Infelizmente, porque é muito gostoso. Eu aprendi muito com você, eu tive muitos insights também. E eu já pensei em pessoas para te indicar também. Obrigada. E eu vou colocar, gente, o contato da Renata aqui, eu vou colocar o Instagram dela. Gente, compartilha, manda esse bate-papo para muita gente, porque tem pessoas que precisam de ajuda. Se você conhece, não tenha medo, envie, porque é um processo lindo e você pode estar ajudando uma pessoa a transformar a sua vida. Mas, Renata, eu queria que você deixasse uma última mensagem para esse brasileiro, que assim como você teve coragem de vir para cá, de emigrar e de transformar a sua vida, qual é a mensagem que você deixa para ele? Se precisar de ajuda, busquem ajuda. Não fiquem sofrendo, porque tem muita gente desistindo de viver porque tem medo de pedir ajuda. Então, assim, peça ajuda, porque através daquela ajuda, através dessa situação que a pessoa está passando por dificuldade, tem sempre um aprendizado, né? E vou terminar com a frase que eu sempre falo, que é liberte-se, que liberte dessas crenças, para que você possa viver a sua própria verdade, assim como eu fiz. Arrasou! Quero bater palma. Obrigada, Renata. Gratidão, obrigada, meu amor, obrigada, gratidão. Sim, por todo Obrigada. o conhecimento que você colocou aqui para o nosso Ericast, para o nosso público. Foi incrível, passou muito rápido. Passou super rápido. Passou verdade. muito rápido. Gente, eu já falo para a pessoa sair daqui, vai voltar, porque cada vez mais eu quero conhecer, cada vez mais eu quero aprender, gente, conhecimento. A cada pessoa que senta aqui, eu aprendo cada vez mais. Obrigada. Gratidão. De coração. E, meus amores, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo Ericast! Tchau!